Oi, gente, aqui é Eunice Lima. Eu não ia falar sobre o assunto, mas tem tanta gente entrando no meu privado que eu tenho que falar, tá? Eu escrevi 2 livros referentes à memória da mocidade. Foi pesquisa Pro primeiro livro levou 2 anos, né? E não deu tudo para entrar no primeiro livro, porque a história era longa. Eu aqui coloquei no livro 2, tá? E existe uma gravação, o que estão querendo saber por que 10 de novembro. 10 de novembro é a data de uma reunião em que marcou uma briga da diretoria, mais do presidente do futebol, que era Seu Vadim, com o Renato Ferreira da Silva, o Renatão, que era diretor social da escola, e Seu Vivinho, que era presidente. Então, o Seu Vadim disse que ia mandar prender o Renato e o Seu Vivinho, porque a escola tinha angariado muito dinheiro para fazer o carnaval, se eu não me engano, o carnaval do Castro Alves. Eu não estou lembrada aqui porque já tem algum tempo que eu escrevi o livro, não estou lembrada. Então eles angariaram, eles passaram rifa, teve as meninas lá de rainha, aqueles negócios de princesa, aquelas coisas que existiam naquela época. E esse dinheiro foi para fazer o carnaval da escola, entendeu? E o pessoal do futebol queria esse dinheiro. E eles não quiseram dar. E eles falam isso na gravação do dia 30 de dezembro de 1967. Foram entrevistados por Ricardo Cravo Albim no Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro. Então é só ir vocês ir lá e confirmar isso. Não é qualquer um, é claro. A diretoria da escola e qualquer pessoa que seja parente do Oswaldo, do Vivinho, do Renato, do André, do Ari de Lima, do Dengo, do Bronquinha, do Mestre André. Foram vários deles que foram lá para fazer essa gravação. Foi, acho que, se eu não me engano, a Mocidade foi a primeira a escola a gravar. A Portela gravou, a Mangueira, todos eles gravaram. Me parece que a Mocidade, se não foi a primeira, foi uma das primeiras que gravou para o Museu da Imagem do Som. Parece que é a iniciativa do Ricardo Cravo Albim. E eles foram entrevistados. O primeiro entrevistado é o Oswaldo. O Oswaldo era diretor do futebol. E o Oswaldo, aí o Ricardo Cravo Albim pergunta como é que foi a fundação, quando foi. Ele diz assim: a Mocidade Independente foi criada, isso em 1967. Ela foi fundada nas bases do futebol. Porque eles, após o futebol, eles faziam partidas de roda de samba, eles eram pagodeiros. A maioria deles ali eram compositores, vindo de outras escolas de samba, que foram morar em Padre Miguel quando o conjunto do NPS estava sendo habitado. Então, eles foram os primeiros habitantes de Padre Miguel. Entendeu? Então, o Oswaldo é o primeiro a falar. Após o Oswaldo vem o Vivinho. Aí o Vivinho fala da fundação da escola e diz assim: eu vou passar para o Ari de Lima, porque o Ari de Lima é o biblioteca da Mocidade Independente de Padre Miguel. Qualquer coisa que você perguntar sobre a Mocidade, ele sabe tudo. Parte financeira, cultural, tudo ele sabe. Entendeu? E hoje em dia, quem é assim, que meu pai apelidou ele, que meu pai tinha um apelido de biblioteca, que o Vivinho colocou. E no Paulinho do Gogó, meu pai chamou de enciclopédia, porque ele vivia colado no meu pai, e meu pai contava essas histórias o tempo todo. Para quem não vivenciou, ele contava isso dentro de casa. Eu não estava lá na reunião, mas ele chegava dentro de casa e contava. Então a gente sabia que a gente, em família, em almoço, essas histórias saíam. Então, Paulinho do Gogó, ele, em matéria da história da Mocidade, ele sabe de cabo a rabo. Nessa reunião, voltando na gravação do MIS, está o Renato, que fala a mesma coisa, entre outras coisas. O André fala sobre a bateria, a formação da bateria, fala da fundação, fala do futebol. A Ari de Lima fala de todo o conjunto da escola, fala de fusão de escola, ele fala sobre muita coisa. O Dengo fala sobre o Paulo da Portela, em que ele era parceiro do Paulo da Portela,
como ele veio da Portela para morar em Padre Miguel. Eles contam essas coisas todas. Bronquinha, que veio da Mangueira, meu pai que veio da Beija-Flor. Então eles falam das experiências deles e nessa gravação e como eles formaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Mocidade Independente Padre Miguel. 10 de novembro é a data da briga da diretoria do futebol com a diretoria da Mocidade Independente. Eles fizeram duas, era uma diretoria só, eles transformaram em duas. Depois que transformou em duas, aí começou as brigas, por causa da parte financeira. Aí eles cortaram e continuou, porque quem deu o nome à escola foi o André e o Renato. O André deu aliás, o Renato deu o nome de Independente, que era o nome do futebol que ele deu. Eles levaram para a escola. E o André deu de Mocidade, e ficou Mocidade Independente. E todos eles falam que a data da escola é 2 de março de 1952. Não é a Eunice quem está falando. Existe um registro, então estamos explicados. Ok? Qualquer dúvida, leiam Saudosista Apaixonado. Saudosista, eu sou. Saudosista, eu sou. Se quiser saber da nossa história, é só lá ir nos Anais da História. Ok? Vai nos Anais da História para saber minha memória. Nasci em 52, da pipa empinada de um grande menestrel. Valeu, gente. Até a próxima.